Contudo, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho bíblico que é um pouco conhecido de todos nós, e eu quero compartilhar ele com vocês, porque nessa semana, nas minhas devocionais, ele esbarrou comigo e mexeu com algumas coisinhas dentro de mim, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sempre partimos daquele pressuposto: se algum texto bíblico mexe comigo ou mexe contigo, ele provavelmente vai trazer algum ponto de contato com as pessoas que nos ouvem, porque nós somos seres humanos e a Bíblia é a carta de Deus à humanidade, às mulheres e aos homens, tá? A Viviane acabou de entrar também, colocou aqui um bom dia, um domingo abençoado a todos. Obrigado, Vivi, um bom dia para você também, um domingo abençoado, tá? Então quero te convidar a acessar a sua Bíblia. Você pode sair da live, então não faça isso, tá? Então abra a sua Bíblia aí, se você tiver com o celular do seu lado ou com ela na versão impressa, em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, tá? Estou aqui com a minha Bíblia aberta já. Eu vou fazer a leitura. Se você não conseguiu acessar a sua Bíblia aí, ou o texto bíblico, então só presta atenção na minha leitura. Eu vou ler 2 vezes, é um trecho pequeno, tá? Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, e diz assim: o título aqui na minha Bíblia é A Parábola do Fariseu e do Publicano. Talvez na sua Bíblia esse título seja diferente, não tem nenhum problema, tá? O conteúdo do texto é semelhante. Versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus conclui: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vou fazer uma segunda leitura do mesmo trecho. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus conclui: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Até aqui. Mais uma breve oração. Senhor, nós te bendizemos e exaltamos, Pai. Nós engrandecemos a Ti por compartilhar a Tua palavra conosco. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pelo Reino de Deus, obrigado pela palavra que nos alcança. Que nós possamos Te cultuar neste momento com a nossa atenção e concentração voltadas ao Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Para quem Jesus escreve essa parábola que nós acabamos de ler? Jesus escreve essa parábola logo no início, no versículo 9, ele nos mostra isso, para pessoas que eram arrogantes e autossuficientes. Para essas pessoas, ele dirige essa parábola, para essas pessoas, ele conta essa história, para essas pessoas, ele traz essa ilustração de que um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. Mas o público que Jesus queria alcançar com essas parábolas eram as pessoas arrogantes e as pessoas autossuficientes. Pessoas que, em sua arrogância, desprezavam e menosprezavam o outro que estava ali ao seu redor. Pessoas desse tipo, autossuficientes, arrogantes, orgulhosas, por assim dizer, existiam na época de Jesus e também existem em nossos dias. São pessoas a quem falta a humildade, pessoas que não têm nenhum tipo de vontade de construir um viver humilde, de nutrir um coração humilde. Pessoas que falam mais alto, que às vezes gritam e às vezes o fazem para impor sobre o outro aquilo que elas querem, e gritam e se exaltam porque o seu argumento é fraco. Não conseguem convencer o outro através do amor, não conseguem convencer o outro através do diálogo, e batem na mesa e impõem aquilo que elas querem. Pessoas que em tudo precisam ter a palavra final, não admitem que o outro possa ter uma ideia melhor do que ele, não admitem que o outro possa ter insights que levam a melhores resultados, e por isso sempre tem que ter a palavra final. Pessoas que olham para o outro com altivez, com um olhar de superioridade, que acabam assim por minar a vida do outro e, com as suas atitudes arrogantes e orgulhosas, mandam-no calar a boca, mandam-no ficar quieto. A esse tipo de pessoa que o nosso Senhor Jesus dirige essa parábola. É isso que está escrito no versículo 9, quando ele diz: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. E nela nós vemos dois personagens, um fariseu e vemos também um publicano, ambos personagens de uma mesma parábola. E é importante nós entendermos um pouco quem é quem aqui nessa parábola. Quem é o fariseu a quem Jesus se refere? Quem é o fariseu, personagem dessa parábola que Jesus conta? O fariseu é alguém que empurrava a lei oral, rígida e sem nenhum tipo de amor a todas as áreas da vida humana de todas as pessoas. Então, para tudo que as pessoas fossem fazer, o fariseu era alguém que, através da lei transmitida oralmente, tinha um pitaco para dar sobre a vida do outro, dizendo que ele estava fazendo aquilo de maneira equivocada e que ele poderia ser repreendido, que aquela não era a maneira correta de fazer aquilo. Era alguém que queria impor o rigor religioso que era esperado dos sacerdotes
dentro do templo a todas as pessoas comuns do dia a dia. O fariseu, ele era alguém que queria impor o rigor religioso exigido dos sacerdotes no templo a pessoas comuns do dia a dia que estavam ali preocupadas em ter o seu ganha-pão, preocupadas em sair para trabalhar, preocupadas com o filho que estava doente, preocupadas em ter o seu sustento diário. Mas o fariseu era alguém que esperava construir uma nação de sacerdotes e por isso impunha essa lei rígida sobre todas as pessoas que o estavam ali ao redor deles. Os fariseus, eles sempre foram advertidos por Jesus, inclusive chamados por Jesus de hipócritas, por atarem fardos tão pesados sobre os outros que nem eles mesmos conseguiam carregar, mas faziam questão de impor esses fardos legalistas, moralistas e pesados sobre outros, mas eles mesmos não carregavam. Eles eram orgulhosos e altivos. Eles andavam em meio à população rural de Jerusalém, da Palestina, se vangloriando da sua moralidade e dos seus feitos. Eram orgulhosos e altivos. Esses eram os fariseus, e isso personificava esse fariseu que juntamente sobe com o publicano ao templo para orar. E quem é o publicano? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Era um cobrador de impostos. Ele era um judeu que estava a serviço do Império Romano. E por isso ele era odiado por todos os demais judeus, porque ele estava ali com o objetivo de cobrar impostos de outros semelhantes deles, de outros judeus. Ele estava a serviço de Roma, cobrando impostos de outros judeus. Estima-se que a mordida anual dos impostos de Roma chegava a representar 60% da renda anual dos judeus. Era o imposto dos mais altos dessa época, e se comparar hoje, ele é superior ao imposto cobrado, inclusive em países desenvolvidos. Então, a mordida do imposto ela era muito alta, cobrada pelo Império Romano, e cobrava-se imposto sobre tudo. Cobrava-se imposto sobre as pessoas que moravam numa casa, cobrava-se impostos pelas casas, cobrava-se imposto pelos animais, cobrava-se imposto pelas vendas, impostos pelas importações, pelas exportações, impostos pelos pedágios e as estradas que se precisava passar, e por aí vai. E o responsável pela cobrança desses impostos era o publicano. E por isso ele era odiado pelos seus semelhantes, por isso ele era odiado ali pelo restante da população. Os publicanos, eles eram tratados pelos fariseus e pelos rabinos como traidores e colocados em pé de igualdade com os ladrões. Os fariseus e rabinos olhavam para os publicanos e taxavam eles de traidores e de ladrões. E nessa parábola que Jesus conta, esse publicano, ele é alguém consciente da sua ocupação, consciente dos seus erros, alguém consciente da sua condição. Ele é um publicano que está ali e não se esquiva daquilo que ele faz quando ele se coloca na presença de Deus. Portanto, nós identificamos aqui uma postura de humildade desse publicano que está inserido nessa parábola que Jesus contou, onde um fariseu e um publicano sobem ao templo para orar. E é isso que Jesus diz nessa parábola. Ele diz que esses dois subiram ao templo para orar. Eles se dirigiram, ambos, ao local de culto. E aqui
já tem um detalhe muito interessante. Aqui nós percebemos que no templo, no local de culto, no local de celebração e, por que não dizer, na igreja, estão presentes esses dois tipos de pessoas, o orgulhoso e o humilde. No templo, no local de culto, no local de adoração, estão presentes esses dois tipos de pessoa, o orgulhoso e o humilde. E por um lado, isso nos traz uma certa indignação. Nós nos colocamos do lado do publicano, do lado dos humildes, e olhamos para o lado e pensamos como é possível existir esse tipo de pessoa orgulhosa dentro da igreja. Como é possível existir esse tipo de pessoa aqui dentro? E eu confesso que eu mesmo, Rodrigo, por vezes tenho esse olhar e emito esse tipo de julgamento. Por vezes eu olho para o comportamento de alguns ditos cristãos e penso, como pode, dentro do corpo daqueles que se chamam cristãos, alguém tendo esse tipo de conduta, tendo esse tipo de atitude, ou tendo esse tipo de personificação da vida para o mundo, transmitindo esse tipo de testemunho tacanho e mesquinho. Eu confesso que por vezes eu me coloco aqui do lado desse publicano, olho para o lado e acabo emitindo esse tipo de julgamento. Mas talvez seja só eu que faça isso, né? Por outro lado, nós também devemos pensar que é nas proximidades e na presença de Jesus que se escuta esse tipo de mensagem. É na presença de Jesus que se escuta esse tipo de advertência que pode levar o orgulhoso, o arrogante, ao arrependimento. Noutro lugar, talvez não se escute esse tipo de conteúdo. Noutro lugar, talvez não se escute esse tipo de advertência e nem se compartilhe esse tipo de mensagem. Portanto, é bom que ambos estejam no mesmo local, o humilde e o orgulhoso, porque ambos serão alcançados por uma mensagem que fará sentido para a vida deles, nas suas particularidades, no seu íntimo, e ambos serão incitados a uma mudança de vida e de comportamento, porque não há ninguém que entre na presença do nosso Senhor Jesus, não há ninguém que entre na presença da mensagem genuína do Evangelho sendo exposta com clareza e que não seja incitado a algum tipo de mudança na sua vida e que não seja impelido a retornar para o seu dia a dia, levando consigo algumas mudanças de atitude e querendo transparecer para o mundo um viver melhor. Portanto, é bom que ambos estejam juntos e é bom que ambos sejam alcançados pela mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo e é bom que ambos sejam incitados a terem mudanças de vida e a perseverarem em atitudes nobres para o seu dia a dia. Em sua oração, o fariseu, quando ora, em sua oração, o fariseu, ele olha para o lado. O fariseu, ele olha para o lado e talvez por saber que as suas palavras eram uma grande tolice, ele as menciona no seu íntimo. Ele não verbaliza, ele não fala, ele menciona no seu íntimo, menosprezando o outro, julgando o outro, desprezando o outro. Ele classifica os demais em sua oração em categorias menores. Do alto da sua moralidade, ele agradece pelo que ele não é, ou pelo menos acredita não ser. Ele agradece por não ser um ladrão, agradece por não ser um corrupto, agradece por não ser um adúltero e agradece por não ser nem mesmo como aquele publicano que está ali.
Então, do alto da sua moralidade, em seu período de oração, ele olha para o lado. Não tem coragem de verbalizar, mas no íntimo, ele classifica os outros que o cercam em categorias menores e agradece pelo que ele não é. Pelo que ele não é. Ele agradece também pelo que ele faz, agradece pela sua performance, ele agradece pelos jejuns que ele faz semanalmente, e na sua ótica isso torna melhor do que os outros, por isso ele agradece pelo seu jejum. Ele agradece pelo seu dízimo, pelo dízimo que ele entrega, que seria algo espontâneo e fruto de uma liberalidade, de um amor que está disposto a contribuir, mas não, ele o faz nessa atitude de agradecimento, o colocando como superior aos outros que o cercam, pelo fato de dizimar. Nós percebemos aqui nessa oração do fariseu uma ênfase muito grande na sua pseudo-perfeição, no verniz religioso de se fazer melhor aos olhos dos outros, de querer ser melhor aos olhos dos outros. Esse fariseu, ele tem um foco muito grande na sua performance e no seu exibicionismo para os de fora. É um foco na performance e no exibicionismo para os de fora. E é triste perceber que, mesmo em um momento em que esse fariseu poderia gozar de toda confiança e liberdade para externar o que é sincero na sua vida diante de Deus, que são os períodos de oração, até mesmo os períodos de oração no seu íntimo foram contaminados na vida desse fariseu, a ponto de, nos períodos de oração, no seu íntimo, ele categorizar os outros em categorias menores e agradecer pelos seus feitos e pela sua moralidade e pelo seu exibicionismo aos olhos dos outros. Essa é a oração do fariseu. Agora nós temos o outro personagem nessa parábola, que é o publicano. E a oração dele difere em tudo da oração do fariseu. E eu penso que é com esse modelo de oração que nós queremos nos identificar e com ele que nós queremos ficar. O publicano, quando ele entra no seu período de oração, o publicano, quando ele entra no seu período de encontro, no seu período de adoração e de relacionamento com Deus, em seu período de oração, ao invés de olhar para o lado, o publicano ele olha para si. Ele olha para dentro de si. Ele olha para a sua própria vida. E por saber que as suas palavras, elas são palavras sinceras e verdadeiras, e não uma tolice, esse publicano tem coragem de bater no peito. Um sinal de contrição, de luto e de piedade. E ele diz, esse publicano ele fala, esse publicano ele verbaliza diante de Deus, porque ele sabe que ele está diante do Criador de todas as coisas, do Deus misericordioso, do Deus de amor, em quem há plena confiança e de quem não se pode esconder coisa alguma. Então ele verbaliza, ele fala, ele menciona, ele se abre, ele reconhece o Deus diante de quem ele está presente nesse momento. E o seu clamor é um clamor por misericórdia. O seu clamor é um clamor por compaixão. O seu clamor é um clamor pelas bênçãos de Deus sobre
a vida dele. Na sua oração, ele não está categorizando os outros em categorias menores. Na sua oração, ele não está adjetivando os outros com adjetivos que não cabem a ele. Muito pelo contrário, na sua oração, o único adjetivo que ele menciona é um adjetivo dado a ele mesmo, quando ele diz eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E dependo das misericórdias do meu Senhor Jesus. Dependo das misericórdias de Deus. Os adjetivos são dados a ele mesmo e não aos outros. Nós percebemos nessa oração do publicano uma ênfase muito grande na sinceridade, fruto de um olhar genuíno para a sua própria vida. Uma oração que é feita a partir das suas mazelas e não a partir da vida do outro. Não a partir da vida do outro. É uma oração em que se externa diante de Deus os conteúdos da própria vida. Os conteúdos da própria vida. Olha, eu fico pensando o quão leve o publicano deve ter saído desse período de oração. E talvez aqui a gente entenda a profundidade de quando Jesus diz assim: deixai sobre mim o seu fardo. Esse publicano, ele conseguiu, na presença de Jesus, na presença de Deus, deixar todas as mazelas da sua vida e sair leve daquele ambiente, porque pôde externar tudo que era conteúdo do seu interior diante de um Deus em quem ele confiou, em quem ele confiava. O próprio Jesus é quem conclui essa mensagem. O próprio Jesus é quem conclui essa mensagem ao dizer que este homem, o publicano, e não outro, o fariseu, é que retorna para a sua casa, para o seu dia a dia, para a sua rotina, para o seu lar, justificado. Somente Deus, somente o nosso Senhor, através de Jesus Cristo e do Teu Espírito Santo que habita em nós, é que pode nos justificar pelo Teu amor e pela Tua graça. As obras do fariseu, a sua performance, o seu exibicionismo, a sua grande moralidade, não foram capazes de justificá-lo. Mas o publicano, que não tinha nada para oferecer, voltou para sua casa justificado. Voltou para sua casa abraçado pelo amor de Deus. Isso nos mostra que do templo, do local de culto, do local de celebração, e por que não dizer da igreja, voltam para casa dois tipos de pessoa. Uma que esteve lá como participante, como um espectador, como um exibicionista, alguém que compreende muito bem a etiqueta e os trejeitos evangélicos e participou muito bem daquele lugar. Uma volta para casa assim. E o outro tipo de pessoa é a que derramou a sua vida na presença de Jesus e volta para sua casa, para o seu lar, para a sua rotina, para o seu dia a dia, trazendo consigo as bênçãos das quais foi alcançada no ambiente de culto, juntamente com a comunidade, juntamente com a igreja cristã.
Portanto, voltam para casa esses dois tipos de pessoa. Eu quero me identificar do lado daquelas que voltam para casa trazendo as bênçãos do ambiente de culto. Eu quero voltar para casa como aqueles que no ambiente de culto e no período de culto não estavam preocupados com performance ou com exibicionismo, mas que no ambiente de culto e no ambiente de celebração derramou a sua vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero voltar para casa como voltou esse publicano, justificado, cuidado e guardado pelo nosso Senhor. A conclusão de Jesus para essa parábola provavelmente deixou os seus ouvintes ali chocados, porque aquela atitude do fariseu naquele momento de oração era algo comum para aquela época. Orava-se daquele jeito e entendia-se que essa oração, esse modelo de oração farisaico, era o modelo correto de oração. Mas Jesus inverte a ordem natural ao frisar a atitude do publicano e dizer que não. Quem volta para casa justificado é quem se abre, é quem se derrama e quem se expressa de forma sincera, transmitindo ao nosso Deus a sua vida e as suas mazelas. Sabe, irmãos, às vezes eu olho para esse ambiente evangélico brasileiro e eu confesso que eu me sinto meio que um dinossauro por tudo que eu já vi e já vivi nesse ambiente ao longo de tantos e tantos anos. E eu posso dizer que eu estou plenamente convencido, e digo isso como sendo uma certeza que os filósofos chamariam de certeza apodídica, a certeza da qual não se duvida. Estou plenamente convencido de que o que Deus espera de nós, de mim e de você, numa relação de culto, de oração, de adoração e de entrega, é sinceridade e não performance ou exibicionismo. Nós podemos, diante de Deus, diante do nosso Senhor, bater no peito e verbalizar diante de Deus quem nós somos, sem a necessidade de olhar para o lado e nos medir a partir da vida do outro. Não. Olhamos para nós mesmos. Olhamos para dentro de nós mesmos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e que essa mensagem encontre eco em nossas vidas. Em minha vida, na sua vida e na vida daqueles que em algum dia podem ser alcançados por esse conteúdo. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem. Te agradecemos por essa leitura desse trecho bíblico. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção e que o Senhor nos ensine a ser como os humildes, que humilhados diante da Sua presença serão sim exaltados, e que o Senhor nos dê a graça de nos esquivar no nosso dia a dia de todo e qualquer tipo de rotina ou de atitude orgulhosa, de altivez, de superioridade e de tentativa de impor sobre o outro a nossa moralidade. Nos torna humildes em Tua presença, Pai. Pedimos, Deus, que, sobretudo no relacionamento contigo, nos nossos períodos de culto, de oração, de adoração e de celebração, nós possamos ser sinceros, abrindo a nossa vida, batendo no peito e reconhecendo diante de Ti quem nós somos, caminhando junto contigo, crescendo em Tua presença, amando a Ti, ao próximo e a nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, Tu que vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo sempre. Amém.